Fala pessoal, todos bem? Sejam bem-vindos, eu sou o William Godoy. Vamos falar taticamente? Vamos falar de Andreas Pereira, jogador que acabou, tá circulando agora no noticiário sobre o Flamengo. O jornalista Fred Caldeira trouxe essa informação, ele que é correspondente e repórter do TNT Esportes, e a gente acabou trazendo algumas informações também, conseguimos escolher algumas informações aqui no canal, então já vamos trazer aqui em primeira mão para vocês. Vamos falar desse jogador muito jovem, ele acabou aparecendo no cenário mundial, naquela questão que se iria se naturalizar belga ou vai defender a seleção brasileira, acabou, jogando pela seleção brasileira, e a gente vai falar um pouco taticamente sobre esse jogador. No Flamengo, como seria inserido no contexto, claro que se avançar essa negociação, se óbvio for oficializado, se o Flamengo conseguir, a gente traz mais vídeos, a gente fala ainda mais, vamos imergir ainda mais nesse jogo tático do Andreas Pereira. De qualquer forma, a gente já traz um conteúdo inicial, mostrando um pouco do seu posicionamento no Manchester United, na Lazio, o seu trabalho um pouco mais recente, vamos falar um pouco sobre esse jogador. Convidar vocês, deixem um like, galera, é muito importante aqui no canal vocês darem um like, darem essa moral e também inscrevam-se. O pessoal que tá chegando aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas, o que é isso? Aqui a gente debate sobre Flamengo, opinião tática, informação e notícias, então aperta aí, cara, 2 segundos você vai perder e desde já agradeço a força de vocês. Então vamos falar sobre o Andreas Pereira taticamente, não é, como eu falei, não é obviamente uma negociação fácil, é um jogador de apenas 25 anos, então é muito difícil você chegar para um clube como, por exemplo, da Premier League, no mesmo caso do Kennedy, envolvendo o Chelsea, agora envolvendo o Manchester United, e fala para eles, empresta o jogador para a América do Sul. É difícil, eles têm resistência, até porque o Manchester United conseguiu emprestá-lo para o Valência, conseguiu emprestá-lo mais recentemente para a Lazio, então ele vai conseguindo para grandes praças do futebol europeu. Trazê-lo para a América do Sul, nos olhos dos europeus, nos olhos desses clubes da Premier League, não é um bom movimento para valorizar esse atleta. Então é difícil, vai ter resistência, mas vamos lá, vamos falar sobre o Andreas Pereira. Vamos começar pelo mapa de calor, que a gente acaba desenhando aqui, ilustrando um pouco do que é a movimentação dele em campo. Esse aqui é o mapa de calor no Manchester United, e a gente observa que ele atuando um pouco mais pelo lado direito, mas também pelo lado esquerdo, mas numa faixa um pouco mais central, E aí é interessante, a gente fala do Andreas Pereira e passa por vários jogadores, inclusive por Kennedy. São jogadores que, para se desenvolver na prateleira A do futebol europeu, eles tiveram que desenvolver versatilidade. Então um jogador não é um especialista em uma única posição. Então a gente vai ver o Andreas Pereira atuando pelo lado esquerdo, pelo lado direito, como um primeiro homem do meio campo, como um segundo homem do meio campo. E aí mais à frente no vídeo eu vou mostrar para vocês isso que é interessante ao Flamengo. Ele conseguir ser um meia criativo, próximo ao último terço, e ele conseguir ser um segundo volante, já é meio caminho quando a gente fala para um Flamengo neste meio campo. Controlador do jogo, habilidoso, dinâmico, mas a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Então a gente vê, o mapa de calor dele no Manchester United e também na Lazio. As manchas não são tão fortes assim, não são tão concentradas, até o número de jogos é um pouco menor, mas a gente vê como ele tem bastante dinamismo e ele vai atuando em várias faixas do campo. Bom, vamos começar então na temporada 2021, na temporada do Pereira na Lazio, ele atuando pelo lado esquerdo. Ele jogou como meia ofensivo pelo lado esquerdo, como homem do meio campo pelo lado esquerdo, até aberto pelo lado esquerdo. Como a gente observa aqui na recomposição defensiva, no jogo entre Milan e Lazio, ele um pouco mais à frente com o Immobile, aqui fazendo dupla de ataque. Já nesta outra partida, ainda pelo lado esquerdo, ele atuando numa faixa um pouco mais central, numa faixa de iniciar a saída de bola, um jogador do meio campo, mas trabalhando pelo lado esquerdo e até trabalhando um pouco mais aberto pelo lado esquerdo, uma vez que ele tem velocidade. No Manchester United, completamente diferente. Ele trabalhando numa espécie de um 4-2-3-1, como um segundo homem do meio campo, na paralela com também o brasileiro Fred, inclusive, da seleção brasileira. Então a gente vê a última linha do Manchester, 2 trabalhando no meio, ele é esse que está circulado com um círculozinho amarelo, e mais à frente o ataque, com Rashford e tal. Então como a gente observa, na Lazio trabalhou de uma forma, no futebol italiano. No futebol inglês, no Manchester United, já trabalhou de uma outra forma. Inclusive é isso que faz um pouco dessa versatilidade. Ele é um jogador que quando despertou e apareceu pro futebol como um meio ofensivo, trabalhando até pelo lado direito, aquele meio que aspas, um camisa 10, trabalhando pelo lado esquerdo, e aos poucos, conforme foi ganhando mais experiência, foi desenvolvendo, passando pelo futebol espanhol, passando pelo futebol inglês e pelo futebol italiano, foi ganhando versatilidade. E no futebol inglês, um segundo homem do meio campo. E aí eu já trago pro Flamengo. Segundo homem do meio campo, que hoje teria o Diego, o Thiago Maia ou o João Gomes, mas ele é um cara mais dinâmico, ele é um cara mais pra frente, até mesmo mais ofensivo. Podendo trabalhar como homem ofensivo, vou trazer inclusive um pouco mais à frente, mas aqui no Manchester United como até um construtor lá de trás, num jogo um pouco mais apoiado, mas na paralela mesmo com o Fred. Aqui é o início, o Manchester United tentando fazer uma marcação um pouco mais alta, a gente observa lá ele chegando no corredor central, ele trabalhando realmente como um segundo homem do meio campo, e aí no início da jogada, ele praticamente na linha central, na linha que divide o gramado, vai fazendo essa construção. Ele que tem um bom passe, tem um bom lançamento, é um jogador com uma boa criatividade, pega bem na bola, O Andreas Pereira ele foi desenvolvendo o jogo dele
mas sempre com aquela premissa de bater bem na bola. É um cara que sabe, tem uma bola longa, tem um passe em profundidade também longo, é um cara que tem virtude, joga de cabeça erguida, né? Isso acaba facilitando esse jogo dele de construção. E aqui eu trago para vocês, né, sempre com aquela divisão, inclusive tem alguns treinadores que trabalham dessa forma, nessa divisão do campo, que fica um pouco mais fácil para setorizar e o jogador saber mapear realmente onde ele está, o que tem que ser feito. Eu vou aproveitar e trazer isso aqui para vocês, só pra gente entender quais áreas do campo realmente o Andrés Pereira ele atua, como ele poderia atuar no Flamengo. Pelo lado direito, pelo lado esquerdo, na construção defensiva, tá? Como primeiro homem do meio campo, acho praticamente impossível ele atuar no Flamengo. Como meia de criação pelo lado esquerdo, como meia de criação pelo lado direito, mas eu enfatizaria mais aberto pelo lado esquerdo, se tivesse que optar por jogar pelos lados. E o mais importante, pelo corredor central, pelo meio espaço, por dentro e pelo corredor central, pelo meio espaço um pouquinho mais aberto pelo lado direito. Então seria um segundo e terceiro homem do meio campo. Por isso que eu falei para vocês anteriormente, né? Diego, Thiago Maia, João Gomes, seria mais ou menos nesse pacote esse homem de meio campo. Porém, entre todos esses jogadores, Diego, Thiago Maia e João Gomes, sem dúvida nenhuma, ele seria muito mais versátil e superior, e aí eu posso afirmar isso, jogando mais à frente, seja para substituir um Arrascaeta ou, sem dúvida nenhuma, para substituir um Everton Ribeiro. Então, entre esses jogadores que tem no elenco do Flamengo, sem dúvida nenhuma, esse seria mais apto, teria mais capacidade técnica para fazer a função um pouco mais à frente, que a gente também sabe que é necessário, uma vez que na seleção brasileira vocês adoram convocar os jogadores do Flamengo e o calendário, né, a data FIFA, a gente já trouxe um vídeo falando sobre isso, a data FIFA é ignorada, então o Flamengo acaba perdendo o Everton Ribeiro e o Arrascaeta. E ele, sem dúvida nenhuma, absolutamente sem dúvida nenhuma, ele seria o substituto também para esses jogadores. Numa concepção de, em aspas, ser o substituto do Gerson, eu acho que cabe, porém com um outro tipo de função, com outro tipo, né, de habilidades individuais, é aquilo que a gente sempre fala. O Gerson é um jogador mais de proteção, jogar de costas, o Andrés Pereira nem tanto. Contudo, né, em contrapartida, eu acho que a bola longa dele é superior à do Gerson, é um jogador que também traz um dinamismo um pouco mais rápido, então é diferente, mas poderia sim trabalhar como segundo homem do meio campo. Sobre a individualidade desse atleta, sua capacidade tática, sua capacidade técnica, é inegável que ele acrescenta e acrescentaria muito aqui no futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. Agora, a grande questão é tentar convencer um clube como o Manchester United, tentar convencer um clube da Premier League a emprestar este seu jogador, este seu ativo ao mercado sul-americano, que é visto de uma forma meio que aleatória, visto de uma forma meio que marginalizada, que para eles a vitrine infinitamente é melhor emprestar para o Valência, como foi emprestado, emprestar para Lazio, como foi emprestado. A questão financeira do Flamengo, que é óbvio que ela é muito fundamental, a saúde financeira do clube ela é muito importante, a gente tem que debater isso também. Não é uma negociação fácil. O molde dessa negociação, ele repete aquilo que seria feito com o Thiago Mendes e com o Kennedy, que é uma opção de compra. É um Flamengo buscando um empréstimo de graça, pagando o salário do atleta. E aí tá a informação aqui no canal. Eu entrei em contato com alguns dirigentes do Flamengo para tentar entender se realmente tem essa proposta e como é feito, como é que o Flamengo ia pagar isso. Porque eu sei que o Andrés Pereira ganha e ganha bastante. O salário dele é alto, jogador do Manchester United. E a resposta que eu tive foi, o Flamengo enviou uma proposta ao Manchester United para dividir o pagamento, para dividir o salário do Andrés Pereira com o Manchester. Então o Flamengo vai pagar uma parte desse salário e o Manchester, né, que é o clube, é o dono do Andrés Pereira, vai pagar o outro. Porque é óbvio, na hora que eu recebi essa informação é inviável o Flamengo pagar um salário desse jogador, por mais que o empréstimo seja gratuito, não tem como, é libra, é muito alto o valor. Na minha opinião, isso, se for concretizado, se for realmente realizado, não vai ser daqui a 2 dias, daqui a 48 horas, daqui a 72 horas. Porque vale lembrar que a janela do futebol europeu fecha no dia 31 de agosto. Então exige sim paciência e até porque não é simples. Também sejamos sinceros, a proposta que o Flamengo faz ao Manchester United, ela não tem nada de irrecusável. Então o Manchester vai, obviamente, ele vai estudar novas ofertas, vai tentar trazê-lo como uma moeda de troca, enfim, ele vai tentar emprestar para clubes europeus. Se não pintar nada, aí sim a gente tem uma possibilidade de emprestar para um clube da América do Sul e emprestar para o Flamengo. Porque a proposta do Flamengo de opção de compra, uma proposta futura de dividir o salário do jogador, para os olhos do Manchester United não representa absolutamente nada. A vontade do jogador, sim, pode motivar ao clube a ceder ao Flamengo, então pode ser uma possibilidade. Beleza, galera? Então, aquele combinado, mais pra frente, se essa proposta avançar, se o jogador, obviamente, for contratado, a gente traz mais vídeos e fala ainda mais sobre o Andrés Pereira. Valeu, galera, muito obrigado pela participação de vocês aí, pela companhia sempre no nosso canal. Compartilhem os vídeos, deixe o seu like, é muito importante, continue se cuidando e a gente vai se vendo, rapaziada. Forte abraço a todos vocês, tchau, tchau.